Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e todas as terças-feiras estou aqui na Just TV falando com vocês sobre todos os fatores inerentes à qualidade de vida humana. E quais são? Cuidados com a alimentação, exercício físico, administração do estresse, relacionamento interpessoal, lazer, cultura e recreação. E hoje eu vou começar parabenizando toda a equipe, inclusive o ator Eduardo Galvão foi brilhante na peça As Bruxas de Eastwick, que eu estive assistindo no domingo. Parabéns a todo o elenco, a toda a produção, direção, cenário. Olha, eu achei maravilhosa a peça, está lá no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon. E foi assim, para mim, um momento muito legal de entretenimento e lazer. Tá bom? E aí, eu sugiro a vocês que, caso tenham oportunidade, então se programem para assistir a peça. Ok? Muito bem. Gente, queria falar uma coisa para vocês. Quem é que já começou aqui o planejamento da sua dieta e continua organizando a sua vida dentro da busca, dentro do objetivo do peso ideal? Todas as semanas eu recebo e-mails de pessoas que estão atingindo uma compreensão melhor sobre como organizar a sua alimentação, principalmente agregando mais fibras, que não é só salada, vem em flocos e tudo mais, e aí estão conseguindo armazenar menos gordura, isso é o que importa. Tudo bem? A produção vai me trazer aqui o iPad? Ok, perfeito. Obrigada, Nil, querido. Obrigada. Ótimo. E agora, se você está pronto aí comigo, pode enviar, tá? Mensagens, porque hoje o tema é muito interessante. É sobre doação de sangue, né? E quero dizer para vocês que eu sou doadora de sangue e é uma prática que eu tenho já há alguns anos, mais ou menos uns 9 anos. Eu costumo doar em média 1 a 2 vezes ao ano. E, para minha surpresa, a semana passada, praticamente sábado, exatamente sábado, eu não passei na entrevista para doação de sangue. Por quê? Um dia antes, na sexta-feira, eu fui almoçar num restaurante, comi comida japonesa, peixe cru e tudo mais, e tive no mesmo dia, na própria sexta-feira à tarde, no finalzinho da tarde, episódio de diarreia. 2 vezes eu tive que eliminar de uma maneira bastante diferente daquilo que seria o funcionamento normal do intestino. Muito bem. No dia seguinte, na entrevista, a médica me disse que o meu intestino sofreu uma pequena infecção por conta, provavelmente, dessa comida que eu ingeri e que precisaria de 1 semana de intervalo, sem mais nenhum outro episódio de diarreia, para que eu tivesse apta a doar sangue de novo, né? E eu falei assim, nossa, mas desculpa, doutora, a minha ignorância, o que tem uma coisa a ver com a outra? O funcionamento do meu intestino com a doação do sangue. Ela falou assim, olha, se você sofreu realmente uma infecção leve, essa substância, essa bactéria, esse agente que causou em você a falta de um bom funcionamento do organismo e estressou o seu intestino, está lá presente no seu sangue. E isso vai ser transmitido para o paciente, o receptor do seu sangue. Para você que está saudável, que se movimenta, que pode ingerir água, que pode suportar o estresse de uma pequena infecção, não significa muito não. Mas para quem está imóvel, doente, ainda ter uma carga como essa, infecciosa, e um quadro associado de diarreia é muito penoso e pode inclusive prejudicar ainda mais a condição desse receptor. Gente, eu fiquei assim chocada porque eu não fazia ideia do tempo que o organismo leva para se recuperar de coisas que a gente tem de modo corriqueiro. Só para você ter uma ideia, uma infecção na garganta, ela me disse que demandaria 2 meses para que eu tivesse apta a doar meu sangue. Então, o tema de hoje está baseado justamente nessa experiência e quais são as condições ideais para a gente doar sangue, tá? Quem não pode doar sangue, quem não está apto, tá?
Pessoas que tiveram febre há pouco tempo sem causa definida, ou simplesmente pessoas que tiveram febre. Pessoas que tiveram um emagrecimento acentuado também sem nenhuma explicação, ou mesmo aquelas que estão em dieta e vêm sofrendo um emagrecimento mesmo sem nenhum tipo de remédio. Uma outra característica também que não se pode é pessoas com peso de 50 quilos ou inferior a 50 quilos. Se você percebe no seu organismo o surgimento de gânglios, de ínguas, que predispõem ao sistema imunológico, então, estar em alerta para uma defesa infecciosa, sem nenhuma causa aparente, simplesmente combatendo vírus e bactérias do dia a dia, você também não está apto a doar sangue. Diarreia curta ou prolongada, Por que curta? Como eu lhe falei, eu acabei tendo 2 episódios, Então não tive nenhum tipo nem de desidratação, que começa a ocorrer algumas pessoas a partir da 6ª vez, algumas pessoas a partir da 9ª vez, e ainda assim eu não estava apta a doar sangue, Pessoas portadoras de algum tipo de vírus, Pessoas portadoras para soro positivo de AIDS, pessoas que tiveram relação sexual com um parceiro desconhecido, sexo casual, no último ano. Então, veja bem como o contato íntimo entre as pessoas, a troca de fluidos entre as pessoas, e eu incluo aí, inclusive, os fluidos sexuais, e a saliva predispõe a pessoa a não ser indicada para doar sangue. E na saliva a gente pode ter algum tipo de infecção, inclusive de garganta, outras que podem adentrar nosso sangue e se instalarem nas articulações, bom? Quem também não pode doar sangue? Se a pessoa já foi usuária de drogas injetáveis, a gente sabe que o usuário não pode mesmo que a pessoa já tenha sido, não é indicado para doar seu sangue, Pessoas que já fizeram ou fazem parte ainda do uso de cocaína via nasal, Mesmo crack ou então algum tipo de anabolizante injetável no último ano. Então você vê o tempo que precisa o organismo para eliminar todas essas substâncias tóxicas, e aí quem sabe a pessoa pode estar apta a doar sangue. Ainda assim, além da entrevista, a pessoa deve se sujeitar à avaliação do próprio sangue, que são exames que os hospitais fazem antes de disponibilizar o sangue para algum paciente. Se a pessoa morou na África a partir de 1977, não é indicada para a doação do sangue, não passa na anamnese. Se a pessoa teve no último ano algum tipo de doença sexualmente transmissível, também não está apta a doar sangue. Se a pessoa tem mantido relação sexual com um parceiro com qualquer uma das características descritas, se isso acontecer, certamente a pessoa não está apta a doar sangue. Por quê? Para não haver risco de transmitir a doença para o paciente que está lá tão necessitado e precisando, lógico, se reabilitar. Ter contraído malária ou ter visitado alguma área de risco de malária. Entende? Isso é uma coisa assim que pode realmente vir a ocultar algum tipo de doença e aí, lógico, mais uma vez, acarretar a má qualidade dessa coleta. As áreas de malária, vocês precisam sempre pesquisar, mas normalmente tem assim, no Google a gente encontra informações ao norte da América do Sul, por exemplo, no Brasil, lá na região do Amazonas, Acre, Roraima e tal. Na faixa central do continente africano, em algumas outras regiões do mundo, ainda existe a incidência da malária, Índia e tudo mais. Bom, existem mais condições de risco impeditivas para a doação de sangue, mas essas condições elas são avaliadas diretamente pelo médico entrevistador durante a anamnese pré-coleta, tá bom?
Agora, quem pode doar sangue, né? Quem é que está apto? A faixa etária das pessoas que estão predispostas a se tornarem doadores é entre 18 anos, ou seja, maior de idade, até média de 67 anos. Agora, o limite máximo de idade para a primeira doação é 60 anos. A partir daí, não se considera mais a pessoa apta. Pessoas com 16 ou 17 anos podem doar sangue desde que haja o consentimento formal por escrito do responsável legal por esse indivíduo. Quais são as condições que você tem que apresentar? Condições físicas, né, saudáveis, uma situação de saúde equilibrada. Não pode apresentar nenhum tipo de fator de risco relacionado a doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite, doença de Chagas, sífilis e AIDS, por exemplo. Não pode também ser portador de epilepsia, de diabetes não controlada. É necessário passar por uma avaliação médica para apurar quais são as condições atuais de gripe, como falei, infecção do intestino, de um modo geral. Não é necessário estar em jejum para poder doar sangue, tá? Mas, se você almoçou, 2 intervalos da hora do almoço, tá bom? Eu estou guardando aqui mensagens de vocês, tá? Podem enviar mensagens para mim, por isso que toda hora eu aperto aqui, ainda não apareceu nada. Muito bem. Uma outra dúvida interessante é assim, se mulheres no período de menstruação podem doar sangue? Sim, podem doar sangue, desde que estejam se sentindo bem e desde que façam no dia da coleta, uma dosagem da hemoglobina, uma dosagem das células vermelhas do sangue. E aí, se estiver dentro dos limites aceitáveis, essa pessoa está apta para doar sangue, tá? Agora, quem fez tatuagem ou piercing, pode? Muito bem, desde que tenha sido feita há mais de um ano, há mais de 12 meses da data da coleta. Tá bom? Agora, se o piercing estiver Se o piercing estiver na boca ou em algum órgão genital, próximo da região genital, não, aí já não é mais permitido, tá bom? Porque a pessoa pode ter o seu sangue infectado, mesmo que não manifeste aparentemente uma doença, tá bom? Agora, qual o tipo sanguíneo mais procurado? Não sei se vocês sabem, mas o doador universal é o tipo O, né? O AB é o receptor universal. Então, nós temos o sangue tipo O, tipo A, tipo B e tipo AB, com fatores diferentes, né? Fatores RH negativo e positivo. Os sangues mais procurados são os de RH negativo, porque não reagem, né, na hora da transfusão. E o sangue tipo O negativo, ele pode ser, digamos, transmitido para o paciente, o receptor, sem que haja necessidade de haver compatibilidade dos fatores, dos tipos sanguíneos, porque é o sangue de doação universal. E aí, a ajuda para o paciente, ela se torna mais rápida, né? Bom, quem precisa de sangue, normalmente está numa condição emergencial de vida, uma pessoa que realmente está precisando manter-se viva, porque deve estar sofrendo algum tipo de perda por lesão, corte, e hemorragia, e aí, se o sangue se esvai, a capacidade da pessoa de manter-se viva, lógico, também diminui. Portanto, o sangue tipo O negativo é o doador universal, receptor universal, que recebe de todos os tipos. O, A, B e AB é o AB. Uma outra pergunta que se faz é o seguinte: quanto tempo dura a doação de sangue? O procedimento total depende de hospital para hospital, mas incluindo a entrevista, em torno de 30 minutos. O processo de doação normalmente gira em torno de 10 a 15 minutos, né? A prática da retirada do sangue propriamente dito. E com o tempo de entrevista, então, é um total de 30 minutos. Eu estou sem contato com vocês, mas eu queria dizer para vocês que se precisarem falar comigo ou enviarem
perguntas ou sugestões, basta enviar um e-mail, tanto aqui para a Just TV como para o meu e-mail pessoal, tá bom? Aí o nome do programa, oficinadocorpo@justtv.com.br, e meu e-mail pessoal, feliciano.monica@gmail.com, tá? Agora vocês devem se perguntar, eu também tinha uma dúvida muito grande. Existe validade, né? Quer dizer, depois que você tira o sangue do seu corpo, ele vai ficar lá durando para sempre? Dá para congelar? Como é que fica? Olha, dependendo das substâncias que são colocadas, as substâncias anticoagulantes, né? Para o sangue não ficar gelatinoso e depois rígido, é possível que se possa manter aquela substância ainda a ser utilizada até no máximo 42 dias. Portanto, alguns substâncias 35 e outros no máximo 42 dias. E aí pode ser utilizado esse sangue. Eu sugiro a todos que, caso não tenham doado sangue, mas se sintam aptos a passar por essa experiência, tomem seu café da manhã, bastante farto, peguem lá seu carro, ou metrô, ou ônibus e vão até um hospital mais próximo e façam essa doação. Vale muito a pena você passar por essa experiência. O número de pessoas que você consegue ajudar é muito interessante. Uma doação ajuda até 3 pacientes. O nosso sangue, ele é renovado, quer dizer, não vai te fazer falta. Claro que num período após a doação, você precisa se resguardar de alguns esforços físicos e beber bastante água, mas não vai fazer falta para você. Olha, uma dúvida que as pessoas têm, inclusive eu tinha mesmo no começo, é o seguinte: será que doar sangue emagrece? Né? Não, doar sangue não emagrece, portanto é um mito e não deve ser usado como prática nem recurso para emagrecimento, tá bom? Quais são os cuidados então após a doação? Acabei de mencionar. Ingerir bastante líquido, tá? Fumantes, não fumar por 2 horas. Se for dirigir, aguardar 30 minutos após a doação. No dia da doação, não realizar esforços físicos intensos, inclusive não realizar força com o braço onde foi retirado o sangue, tá? Todas essas recomendações a pessoa recebe durante a doação. Uma coisa que eu acho super interessante é que quem vai doar o sangue recebe resultados de exames que o próprio hospital faz realmente para tentar detectar doenças que talvez na entrevista passe desapercebido ou então que o próprio doador ainda não tenha noção que tem. Então, por exemplo, antes que esse sangue, uma vez que a pessoa passou na entrevista e ele foi colhido, seja inserido, seja enviado para algum paciente necessitado, são feitos exames de hepatite B, hepatite C, são feitos exames para sífilis, para AIDS, algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá? E esse tipo de ação é uma ação recomendada para que realmente se saiba da qualidade daquela substância que vai ser direcionada para uma pessoa muito necessitada. Outra pergunta muito comum é o seguinte: doar sangue faz mal à saúde? Não. Todo material que é utilizado pelos hospitais é descartável, portanto a pessoa não sofre riscos de se tornar doente após ter doado sangue. Eu não sei que hoje eu estou aqui com algum probleminha, mas a gente não vai conseguir se comunicar. A produção veio, retirou aqui o iPad. Então, vocês estão me ouvindo? Eu vou mais uma vez sugerir que enviem para mim no oficinadocorpo@justtv.com.br sugestões ou mesmo algumas perguntas que vocês queiram que eu responda. E caso não, vocês queiram enviar para mim no meu pessoal, feliciano.monica@gmail.com. Tá? Bom, a gente está chegando também, né, ao fim do programa e eu não pude responder nenhuma perguntinha de vocês, mas me coloco à disposição, tá bom? Agora, uma outra pergunta que também a gente pensa assim, bom, então faz bem doar sangue, né? É algo que a gente pode fazer para melhorar a própria saúde?
Não, a sua saúde não se altera em nada você doando sangue. O que acontece é que você proporciona um benefício às pessoas, né, que têm necessidade dessa substância porque estão num risco iminente de morte, tá? Então, como eu já falei anteriormente, um doador beneficia 3 pacientes, 3 pessoas necessitadas de receber sangue. Se você for doar sangue, leve um documento de identidade com fotografia, tá? É importante, é de lei, de acordo com o Ministério da Saúde, é obrigatório, desde que o documento seja emitido por um órgão oficial, apresentado na recepção do hospital, né? Não consigo falar com ninguém? Ah, perfeito. Então, vamos lá. Quem sabe a gente consegue um pouquinho. Uma outra dúvida que as pessoas... Aí, doei sangue. Qual é o período que eu posso doar sangue novamente? Né? Isso pode ser repetitivo mensalmente? Não, depende de gênero para gênero. Normalmente, mulheres precisam fazer um intervalo de 90 dias. Tá? Isso é ideal para que não traga nenhum tipo de prejuízo para o organismo da pessoa, não é mesmo? Nem estresse para que a pessoa possa se recuperar plenamente e viver sua vida mantendo-se saudável. Já os homens se recuperam antes, então o período de intervalo pode ser a cada 60 dias. Então dá uma média para as mulheres de 3 vezes ao ano e para homens o intervalo um pouco menor, porém uma média maior de episódios de doação, que seria 4 vezes ao ano, tá? Com segurança, com margem de segurança. Dúvidas em relação a isso? Hoje em dia é muito fácil a gente ir ao próprio hospital ou buscar na internet informações, mas normalmente acontecem situações muito solidárias, quando um parente próximo ou amigo sofre algum determinado acidente e o próprio hospital, utilizando do seu banco de sangue, solicita à família que chame, que convide pessoas para que abasteça o banquinho de sangue do hospital. Então, é comum, né, a gente receber, de repente, convites ou então saber de situações de pessoas que, por uma perda de sangue muito grande, já estão usando o banco de sangue do hospital, e aí, para que seja reposto, o hospital sugere que a gente chame dentro da nossa rede de relacionamento, dentro da nossa rede familiar, pessoas que possam abastecer o banco de sangue do hospital, né? Isso é muito comum. Então, não tenham medo de passarem por uma experiência como essa, visualizem essa experiência até com uma forma de maior informação, e como eu estou sugerindo para vocês, tirem, quem sabe, um dia da semana ou um fim de semana. Bancos de sangue funcionam inclusive de domingo. Eu tive no hospital que o horário de domingo era das 10 da manhã às 2 da tarde, então dá para você acordar tranquilamente e de forma bastante tranquila, né, calma, ir até o hospital, fazer a sua doação e voltar para casa para o almoço em família, né, aquele almoço de domingão. Gente, queria dizer para vocês o seguinte, olha, pessoas que necessitam de transfusão de sangue podem contar apenas com a solidariedade de outras pessoas que têm o privilégio de ser saudáveis, que naquela condição estão saudáveis e que dispõem, portanto, da doação de sangue como um ato de amor ao próximo, de ajuda a quem realmente está com risco iminente de perder a vida, tá bom? Esse foi o tema de hoje. Vou sugerir de novo aí, produção, será que pode colocar oficinadocorpo@justtv.com.br? Não deu pra gente se comunicar hoje? Isso, mas mandem e-mails para mim, tá? Sobre esse tema ou outros. E, se precisar, o meu pessoal, feliciano.monica@gmail.com. Tá bom? Eu vou encerrar o programa de hoje. Tá ok? Nos vemos na próxima terça-feira com mais Oficina do Corpo. E aí eu conto com você para cada vez mais sentir-se, planejar-se, organizar-se de modo saudável, tirando o maior proveito de todos os dias da sua vida. Valeu!